De movimentar. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, onde está escrito assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, enivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Olha, quando nós lemos esse texto, nós temos a certeza de algo novo que está chegando, do anúncio de uma coisa boa que vai acontecer, de algo tremendo que nunca aconteceu. São novos começos. Olha que Deus fala: falai ao coração de Jerusalém, bradai que é findo o tempo da sua milícia, e que já a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Pensa aonde está isso. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Olhe o que vem como promessa: todo vale será aterrado, enivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. O que é isso senão uma notícia nova de algo novo, maravilhoso, que está acontecendo já. Nós estamos numa época de celebração do Natal, que nós sabemos que celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Ora, sabemos, todos sabem, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas ninguém sabe o dia. Mas nós sabemos de uma coisa: ele nasceu. Então, vamos escolher um dia e celebrar, 25 de dezembro. Eu acho que ele nasceu no dia 25 de maio, porque é o meu aniversário. Você também pode escolher um dia. Mas uma coisa tem que ficar patente: ele nasceu. E quando você pensa, Jesus nasceu, de onde vem isso? Nós lembramos que o nascimento de Jesus é a realização de uma promessa que Deus deu a Eva, a primeira mulher, lá no Jardim do Éden. Quando houve o pecado, nós sabemos que quando Deus disse, Deus fez todas as coisas, criou o jardim, botou o homem lá e disse: de todas as árvores comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comeu, morreu. O grande problema é que Satanás se travestiu de serpente. Ele é o primeiro travesti da história. E ele tentou a mulher. O homem, olhe bem na Bíblia, não foi tentado. A mulher foi tentada. E nós sabemos que ela caiu, e ela deu ao marido que caiu. Adão pecou de cara limpa, Eva foi tentada.
E quando Deus vem trazer o resultado, porque Deus havia avisado, do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comeu, morreu. Então, Deus fala com Adão, e Deus deixa bem claro para Adão: por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Mas não é apenas o planeta, é tudo que tem no planeta. Os animais, vegetais, minerais, tudo ficou sob maldição. Deus se volta para a mulher e para o diabo, que estava travestido de serpente. E Deus diz: eu colocarei inimizade, guerra, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Só que Deus não disse quando. Mas a promessa está dada. Adão e Eva não saíram expulsos do jardim de mãos vazias. Eles trouxeram a grande promessa. A promessa de que Deus ia reverter a situação através de um nascido de mulher. Passaram-se milhões de anos. Talvez alguém pense que Deus havia esquecido. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo de Tarso diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus trabalha com plenitude de tempo. Ele estabeleceu um tempo para tudo. Ele estabeleceu até o tempo para você vir para cá. Está tudo estabelecido. Deus não esqueceu de nada. E quando chega o tempo de Deus, Deus vai começar algo novo. E ele começa a anunciar Isaías 43, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu ponho um caminho e um rio no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz, me glorificarão, porque eu porei água no deserto. E darei de beber a um povo exclusivo, a um povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. Deus está anunciando que vai botar um caminho, um rio. O caminho é Jesus, eu sou o caminho. O rio é o Espírito. E quando Deus, nos momentos mais cruciais de Deus com a humanidade não percebe. Olha aqui, está Jesus Cristo nascendo, tudo preparado, o reino espiritual em polvorosas, o inferno tremendo, os céus rejubilando, e lá naquele lugar nasce Jesus. Os anjos foram avisar para os pastores, porque os pastores estavam acordados. Você já viu que o pastor é um povo esquisito, acordado naquela hora da noite, no campo. A estrela guiando e os homens dormindo. Mas estava acontecendo a revelação da promessa feita a Eva. Aquele que ia esmagar a cabeça, o poder, o domínio, o governo do diabo estava nascendo ali. É uma coisa interessante, porque Deus tem promessas. A Bíblia é um livro cheio de promessas. Deus tem promessas absolutas e promessas condicionais. Quando a promessa é condicional, significa que Deus vai fazer com uma condição, se você fizer a sua parte. Por exemplo, Deus diz assim: se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se. Quando a promessa é condicional, sempre começa com essa conjunção condicional, se. Mas existem as promessas absolutas de Deus, que Deus faz. Não precisa você fazer nada. Se você fizer ou não fizer, Ele vai fazer. Acabou. É promessa absoluta. Ele se responsabiliza pela palavra dele, porque Deus é fiel. Eu digo que uma das maiores gritos da fidelidade de Deus é exatamente o nascimento de Jesus. Porque Deus é fiel a si. Deus é fiel à sua palavra. Às vezes, nós confundimos a fidelidade de Deus. Eu gosto, às vezes, vou pelas estradas aí, principalmente no Brasil, eu vejo assim escrito nos carros: Deus é fiel. Deus é fiel ao que Ele diz, não é o que eu digo. Eu chego aqui, falo uma porção de abobrinha, dou uma porção de profetada e Deus vai cumprir? Não, não foi Ele que disse. Mas Deus é fiel ao que Ele diz. Ele diz que ia enviar e Ele enviou. É o cumprimento da promessa natal. Vou dar, e é uma promessa absoluta de Deus. Não precisava a humanidade fazer nada. Deus diz: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Você vê que o primeiro pecado não aconteceu no Éden, lá aqui na terra, aconteceu nos céus. Foi a revolta de um arcanjo. Na Bíblia só tem 2 arcanjos: o arcanjo Lúcifer, que virou Satanás, e o arcanjo Miguel. Esse arcanjo Lúcifer conduziu os anjos numa rebelião contra Deus. Eles caíram, viraram demônios. E quando os anjos rebeldes caem, Deus não moveu um dedo para redimi-los. Viraram demônio, pronto. Mas quando o homem cai lá no Éden, Deus na hora se levanta, abre a boca, anuncia, pronuncia: eu sozinho coloco inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, mas ele ferirá o calcanhar do descendente. Na hora Deus toma a redenção como uma ação dele. Homem nenhum vai fazer, é Ele que vai fazer. E quando nós celebramos o Natal, nós celebramos esta fidelidade, este poder de Deus nas suas promessas. E por isso nós podemos ter confiança e olhar para frente com esperança. Este capítulo 40 de Isaías, eu fiquei tão feliz quando você anunciou isso aí. Está escrito na minha agenda, a pastora Lídia mandou. Ele termina com uma perplexidade do profeta Isaías, que ele diz no versículo 28, não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de cansados e de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu creio que esta é a mensagem para nós hoje. Aqueles que esperam, que colocam a sua esperança no Senhor,
Nem sempre eles estão voando, eles estão no óleo, está tudo bem. Não, às vezes não dá para voar, mas eles correm. Mas há tempos que não dá nem para correr, eles têm que andar. Mas daqui a pouco eles estão voando de novo, porque eles têm suas forças renovadas. Porque você espera em Deus. Aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Quantas vezes nós esquecemos que o Natal nos fala disso? Nos fala desse vigor, dessa esperança, desse olhar para frente. Tem um exemplo no Natal de 3 homens. Esses homens que nós chamamos os reis magos, eles não eram de Israel, mas eles viram, eles leram na profecia de Balaão lá no capítulo 24 de Números, quando Balaão diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. De Israel subirá uma estrela, e de Jacó um cetro. Eles tomaram essa profecia do cetro e da estrela, e eles foram pesquisar. Eles foram estudar. Eles eram astrólogos. Eles começaram a estudar as estrelas, porque eles queriam encontrar, descobrir a estrela do rei de Israel. Eles gastaram muito tempo. De noite, eles estudavam, porque para estudar os céus, as estrelas, só sendo de noite, e de dia eles descansavam. Eles pesquisaram muito, eles estudaram muito. O povo bota Zoroastro no meio, não sei porquê, só precisamos saber que esses homens se dedicaram. Eles eram muito ricos, eles eram reis. Um dia, eles viram a estrela. E quando eles viram a estrela, eu não sei quais as características dessa estrela que chamou e que deu a esses homens o entendimento que ela era a estrela do rei dos judeus. Eles montaram suas caravanas, mandaram arrumar os camelos, as tendas e todo o mantimento que precisavam e botaram pé no deserto. Eu não sei quantos meses estes homens atravessaram o deserto com toda a caravana deles, até o dia que eles chegaram em Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, olha a pergunta deles: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. O nosso objetivo aqui é adorar ao rei dos judeus. Por quê? Porque ele tem uma estrela no céu. Nenhum rei na terra tem uma estrela no céu. Esse rei tem uma estrela no céu. Ele era diferente, mais rico, mais poderoso do que todos os reis da terra. Teve toda aquela confusão que nós sabemos, até que a estrela os dirigiu para Belém, porque disseram, o único profeta que mostra onde vai nascer o Messias é Miqueias. E quando eles chegam na casa, a Bíblia diz no versículo 11, capítulo 2 de Mateus, entrando na casa, eles viram Maria e o menino. Eles se prostraram, adoraram, entregaram os presentes e foram embora para casa. Único objetivo deles, de atravessar deserto, investir tanto
era adorar. Adorar o menino. A Bíblia está dizendo que tinha a mãe e o menino. Eles o adoraram. Eles não adoraram a mãe, eles adoraram o garoto. Nós vemos assim como pessoas ímpias. Eles têm esse entendimento de quem é Jesus. Hoje nós estamos tão absolutamente sofisticados que nós temos o direito, ou nos sentimos no direito, de dizer de Jesus o que nós queremos. Aceitamos que ele é um simples profeta, um simples mortal. Vocês lembram quando Jesus levou seus discípulos para lá, para a cabeceira do Jordão, para Cesareia de Filipe, e perguntou para eles: o que é que o povo diz a meu respeito? Como o meu ministério está afetando? Dizem que tu és João Batista, ou Jeremias, algum profeta. Quer dizer, eles não tinham a menor dificuldade em aceitar que Jesus era um mortal. Não é? Era um mortal. Jesus disse: vós, quem dizeis que eu sou? Tomaram um susto. Aí Deus soprou para Pedro. E Pedro olhou para ele e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: tu és bem-aventurado, Pedro, porque foi o meu Pai que te revelou, senão tu também não saberias. Né? Então, nós vemos que nós estamos no momento do ano em que celebramos a realização da primeira promessa feita ao homem. Da maior promessa que o universo já ouviu. Do maior acontecimento que esteve aqui na Terra. Nós estamos no momento de celebração. E este momento, Deus começou com 2 mulheres. Quando chegou na hora de Deus enviar seu filho, primeiro, ele fez um milagre no ventre de uma mulher idosa. Você lê isso aqui em Lucas. Ele fez primeiro um milagre no ventre de Isabel. Isabel era esposa do sacerdote Zacarias. Ela era esposa do sacerdote Zacarias, mas ela era estéril. Não é? E Deus então manda Gabriel anunciar a Zacarias no turno dele que Isabel ia ficar grávida. E ela engravidou. Quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, o anjo Gabriel vai a essa cidadezinha Nazaré, que até hoje é pequena, lá na Galileia, e diz para Maria: você vai ter um filho. Maria era noiva de José. Ela tomou um susto, coitada, e assustada, ela disse: como se fará isso? Se eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo diz para ela: simples, a palavra já está no teu ventre. Se o Espírito Santo te cobrir, o Espírito Santo te cobre, o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: então, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. O Espírito Santo cobriu, Jesus está formado ali dentro. Quando Maria agora está grávida de Jesus, aqui na Galileia, tem Isabel grávida de João Batista na Judeia. Isabel está com 6 meses de gravidez. Maria acabou de engravidar. Outro dia eu estava falando sobre isso, alguém achou ruim, porque eu disse que Isabel era velha. Ora, foi o anjo que disse que ela é velha. O anjo diz assim: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Então foi o anjo que chamou Isabel de velha. Eu não sei porque é tão ofensivo essa palavra velha. Eu não sei porquê.
Gente, só tem um jeito de você não ficar velho. É morrer na juventude. E Deus diz, abençoar-te-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. Eu sou a pessoa mais feliz de estar ficando velha. Eu estou ficando. Cada dia mais. Você também. Cada dia mais. Eu vou fazer 80 anos, se Deus deixar, em maio. Feliz da vida. E Deus não precisa parar a história. Se Ele quiser me levar, vou andando, desde que seja com Ele. Servindo a Ele no reino com este combustível de alegria que eu tenho. Não é? Foi o anjo que disse também, Isabel, tua prima, na sua velhice, concebeu um filho, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam que era estéril. Maria parou, porque o anjo entregou o segredo de Isabel, que Isabel estava fazendo segredo, não disse para ninguém, o anjo entregou. Maria pensou e chegou à conclusão: eu sou jovem. Minha prima é velha. Gravidez na juventude é uma coisa, mas na velhice deve ser penoso. 6º mês, tendo que carregar água do poço, lavar roupa na potassa, cuidar da casa e de todo um paramento de sacerdote, que o marido dela era sacerdote levítico. Como que Isabel vai dar conta? Sendo esposa de um sacerdote, eles são pobres. Ela não pode pagar ninguém para ajudar. Maria tinha o Filho de Deus na barriga. Mas ela pegou a trouxa dela, porque não tinha mochila. Fez uma trouxa, pegou um odre de água, certamente um pedaço de pão. Ela deve ter saído ali pelas 10, 11 horas da noite, por causa do sol. Ela ia da Galileia para a Judeia, subindo. E ela botou o pé na estrada. Eu costumo dizer que ela foi fazendo xixi pelo mato, lógico. Até hoje, quando você sobe aquela estrada, eu gosto, quando eu subo ali, eu subo no ônibus com ar-condicionado, mas eu vou pensando quantas vezes Jesus subiu ali a pé no calcânio mocotó móvel. Ele e seus discípulos, naquele calor. Maria foi embora. O único objetivo, ajudar Isabel. Isabel estava grávida do precursor de João Batista. Maria grávida de Jesus. Olhe como Deus usa as mulheres para começar o Novo Testamento. Essas são as 2 primeiras personagens do Novo Testamento. 2 mulheres. Quando Maria, enfim, chega na Judeia, ela bateu na casa de Zacarias. Isabel veio atender. Olha o barrigão da véia. Mas Isabel disse: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Olha o que Isabel diz para ela: porque logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro de mim saltou de alegria. Então eu quero que você transporte o seu coração para aquele momento que aconteceu há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, talvez 2022 anos atrás. Jesus dentro do ventre de Maria, João Batista dentro do ventre de Isabel, os 2 se reverenciando aqui. Elas eram apenas o invólucro. 2 mulheres.
Olha como Deus começa o Novo Testamento. Deus começa assim, usando duas mulheres importantes, duas gerações, uma jovem, uma idosa. Maria não se considerou superior a Isabel porque ela era mãe do Salvador. Isabel não se considerou amarga porque Maria estava grávida do Filho de Deus e ela grávida de João Batista. Não houve inveja, não houve supremacia. Foi um momento glorioso. Mas a Bíblia diz aqui em Lucas 1, no versículo 56, bem assim: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Preste atenção. Quando Maria foi, o anjo disse para ela, sendo este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Maria foi e ficou 3 meses. Maria ficou até o 9º mês. Maria ficou para o nascimento de João Batista. Ela ficou ajudando, ela ficou trabalhando até João Batista nascer. O que vocês acham? O que estava acontecendo ali? Todas as vezes que a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. E foi Jesus que disse: dai, e vos será dado. Quando Maria se encontrou sozinha naquela estrebaria para parir seu filho, sem nenhuma experiência, o que valeu para ela foi a experiência do parto de João Batista. Ela viu tudo, ela ajudou em tudo, ela proveu tudo, ela sabia tudo o que precisava e como é que fazia. Entendeu? Como é que Deus começa esse momento novo, um momento tão rápido que nós dizemos é Natal, e nós simplesmente transformamos essa festa numa festa de comilança, bebedeira e muitos presentes e muito ganho comercial. Quando na realidade Deus está apontando para algo novo que Ele vai fazer. E o que é que Ele vai fazer de novo? A Bíblia diz. A Bíblia está dizendo aqui que tudo será mudado com a vinda de Jesus, porque Ele diz: consolai, consolai o meu povo. Por quê? Para dizer que é tempo novo, a salvação chegou, Deus estendeu a sua mão, desdobrou o braço, chegou a salvação. É a salvação não pelo que você faz, não pelo que você paga, mas a salvação pela graça, pela misericórdia de Deus chegou. Ele diz: todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros. Você, com essa salvação, com este Filho de Deus que chegou, a graça de Deus, a salvação de Deus lhe foi derramada. Não importa se você é pobre ou rico, preto, branco, homem, mulher, não importa. O que importa é que através desse momento, Deus derrama, e como se não bastasse derramar a sua graça, precisamos de saber que foi esse o meio que Deus encontrou para derramar o Espírito. Uma das coisas, das expressões que nós vemos muito e ouvimos, das expressões que nós ouvimos muito, e você deve ouvir também, é: meu Deus, o que está acontecendo? Isto é fim de mundo, este é o final dos tempos, não é? É o que a gente tem ouvido por aí, é o final dos tempos. Que dias são esses que nós estamos vivendo?
Os filhos não respeitam, os maridos são traidores mais do que nunca, as mulheres não se dão respeito, e a gente vai enunciando todos os horrores que nós vemos hoje. E você vai na Bíblia e você vê que não era para você se admirar, porque tudo está avisado. Quando vem esse anúncio aqui que Deus faz por boca do profeta Isaías no capítulo 40, ele está dizendo que tudo vai ser novo, porque se encaminha para o fim. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quando começaram os últimos dias? A gente lê a Bíblia assim, en passant, mas a Bíblia deixa claro para nós o momento que começaram os últimos dias. Você lembra, no dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam todos presos no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que de uma hora para outra ouviu-se um barulho como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo e começaram a falar em outras línguas à medida que o Espírito ia lhes orientando que falassem. Acontece que o dia de Pentecostes era um dia muito especial, porque Deus instituiu 7 festas dele, não são festas de Israel. Lá em Levítico 23 está escrito que são festas do Senhor. Ele diz: as minhas festas são elas: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. São 7 festas. Nessas festas, os judeus que estavam espalhados pela diáspora pelo mundo, eles vinham para Jerusalém para congregar, para ofertar, para celebrar. Então, a cidade de Jerusalém ficava apinhada de judeus piedosos, religiosos, homens que cumpriam as festas como Deus mandou. Bem, então, os discípulos estavam 10 dias presos numa sala, com medo dos judeus. Chega o dia de Pentecostes, era o 10º dia que eles estavam presos. Aí houve esse barulho, eles começaram a falar, eles abriram as portas. E lá fora, as pessoas que estavam lá ficaram maravilhadas, porque aqueles homens eram galileus. No entendimento bíblico, quando eles disseram galileus, quer dizer caipiras. Caipiras. Como que eles estão falando na nossa língua, sendo eles galileus, pescadores? Vocês viram? Está escrito aqui em Atos 2. Olha, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, do Egito, da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Está vendo? A Bíblia diz que eles estavam perplexos. O que é isso? O que quer dizer isso? Mas tinha aqueles outros que zombavam, e que nada, eles estão bêbados. Será que por eles estarem bêbados, eles vão falar alemão, vão falar japonês, vão falar porque estão bêbados? Aí na hora, Pedro se levantou com os 11 e fez o sermão. Eu queria que vocês prestassem atenção. Se nós quisermos descobrir quando começam os últimos dias, se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados,
como vim dispensando, sendo esta 3ª hora da manhã, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre, o que está acontecendo aqui é o que foi dito por boca do profeta Joel. Que foi que o profeta Joel disse? Ele cita: e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Vossos jovens profetizarão. Sonharão os vossos velhos. Ele está dizendo, o que está acontecendo aqui agora é que Deus falou para o profeta Joel que ia acontecer nos últimos dias. Está acontecendo. Então, ali, naquele momento, no dia de Pentecostes, começaram os últimos dias. Está escrito. Começaram os últimos dias. Meus irmãos, desse momento em diante, você pode ter certeza que o planeta Terra não foi mais o mesmo. O mundo não foi mais o mesmo. E o inferno sabe disso. Mas os céus também sabem. Às vezes nós estamos, parece que embriagados, e não tomamos do conhecimento de quem nós somos nesse emaranhado de coisas. Nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito aqui na terra. Irmã, será que eu tenho o Espírito Santo? Bem, eu não posso lhe afirmar e nem negar. Como é para você saber que você tem o Espírito Santo? É que Deus é fiel. Se você confessou Jesus como único Senhor da sua vida, suficiente Salvador, Ele lhe leva ao Pai. O seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Ele lhe dá o Espírito Santo, que é o DNA de filho de Deus, vem para dentro de você. Agora, esse Espírito está aí dentro de você. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você quer, é porque Deus é fiel. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Se você creu, você confessou, o Espírito Santo está aí dentro de você. Mas, irmã, eu tenho maus pensamentos. O Espírito Santo está aí, senão você nem saberia que é mau pensamento. Irmã, eu tenho maus desejos, porque o Espírito Santo está aí. Porque no tempo que você não tinha o Espírito Santo, você se gabava dos seus maus desejos. Hoje você se envergonha deles. Eu também. Mas por que é que minha vida não decola? Lembra do anjo? Falou para Maria. O anjo deu uma equação para Maria. Você lembra? Lá no início, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, põe a sua imaginação. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Você sabe que esse pairar é ficar assim, sobrevoando, quieto, atento para nada acontecer. Lá embaixo era o caos, sem forma, vazio, trevas. O Espírito Santo estava lá, não acontecia nada. O Espírito Santo estava sobrevoando. Na Bíblia em inglês de vocês diz hovering. Hovering. Nada acontecia. Lá um belo dia Deus vem, haja luz, pá, houve uma explosão.
A palavra coberta com o Espírito, o caos foi embora, o cosmos começou. Por quê? Palavra coberta pelo Espírito. Essa equação, Deus vai trabalhar com isso até o final. Está vendo? Palavra coberta com o Espírito. No ventre de Maria, o anjo colocou a palavra: terás um filho. Ela disse como? Eu vou parafrasear o que o anjo disse. Ué, Maria, você não sabe não? A palavra já está no seu ventre. O que é que precisa? Só precisa do Espírito Santo cobrir, minha nega. Porque a palavra de Deus coberta pelo Espírito vai gerar. Ou você não sabe? A palavra está aí, você não precisa de homem não. Não precisa de macho nenhum. Se a palavra está aí agora, precisa do Espírito. Ele diz: o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de te nascer será chamado filho do Altíssimo. Ela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá! Formou Jesus. Espírito com palavra. Vocês lembram que os discípulos, eles ficaram 3 anos e meio estudando com Jesus, aprendendo com Jesus? Vocês já imaginaram que maravilha ser discípulo de Jesus naquela época? Ouvir, aprender, beber com ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo o próprio Deus ministrando a palavra para você. Olha, eles aprenderam tanto a palavra que no dia de Pentecostes, Pedro citou Joel de cor. Um pescador? Manda hoje um crente citar Joel de cor. Não sabe. Pedrão sabia. Estudou com Jesus. Eles ficaram encharcados com a palavra. Não serviram para nada. Mas eles tinham a palavra. Jesus disse para eles: ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas agora não. Permaneçam na cidade. Como? Até que do alto sejam revestidos de poder. Por quê? Vocês têm a palavra, mas o Espírito ainda não veio. Quando eles, cheios da palavra, estão todos escondidos naquela sala, no dia de Pentecostes o Espírito vem sobre eles, deu uma explosão, porque eles já tinham a palavra. O Espírito vem sobre a palavra, nasceram ali filhos de Deus, não fecharam mais as portas. A Bíblia diz que eles colocaram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Preste atenção. 3 anos e meio com Jesus, eles não prestaram para nada. 3 horas com o Espírito, já 3.000 almas tinham saído do inferno. Palavra coberta pelo Espírito. Hoje você tem o Espírito. Por que é que grandes coisas não têm acontecido na sua vida? Falta a palavra. Não estou acusando você, não estou apontando o dedo. Quero dizer para você, se você quer coisa nova, renovo, coisas tremendas na sua vida, você, por favor, minha irmã, você que está me ouvindo, separe tempo para gastar com a palavra, porque o Espírito já está em você. Mas para que haja uma explosão de crescimento, de alegria, de poder, bote palavra para dentro. Porque o Espírito com a palavra, eles transfiguram você. Tudo o que tem que ser feito na sua vida, será feita mediante o trabalho do Espírito com a palavra de Deus. E quando Deus fala disso aqui que Ele vai fazer, consolai o meu povo, diz o Senhor. Porque preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Ele diz: todo vale será aterrado, enivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Por quê? Porque Ele está enviando o quê? A salvação. E com a salvação vem a santificação, vem o Espírito. Então, quando nós pensamos Natal, o que foi que aconteceu?
O que veio para nós não é apenas presente, festa, muita comida e muita despesa, mas é o cumprimento dessa promessa. É a atitude de um Deus que não esqueceu de que Ele tem tempo para tudo e que no tempo oportuno Ele tem que fazer. E Ele está fazendo. E eu digo para você, nós estamos no final. Os últimos dias começaram há mais de 2000 anos. Nós estamos na rebarba, para o final. O grande problema nosso é que nos acostumamos com tudo. Mas os horrores que temos visto, está tudo escrito. Os sinais estão todos aí. Portanto, como filhas de Deus, como mães, como mulheres escolhidas para ser a igreja desse tempo, vamos buscar a palavra, porque é a palavra de Deus que vai fazer uma operação de poder, de alegria, de renovo, de esperança, de força para vencermos as dificuldades dessa época. Como mães, como esposas, como ovelhas de Deus, filhos de Deus nessa época. Precisamos da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.